Buenas! Nessa sessão a gente vai falar do custo efetivo total, ou CET, que não tem nada a ver com trânsito, mas é um conceito muito importante, principalmente quando a gente vai fazer operações de financiamento, empréstimos e assim por diante, porque muitas vezes a gente olha a taxa de juros e esquece que junto com essa operação, com o financiamento que a gente vai fazer, com o empréstimo, ou mesmo uma operação, por exemplo, uma emissão de uma debênture no mercado de capitais, emissões de ações, a gente tem uma série de outros custos que estão, assim, agrupados, que são adicionados a essa operação e não estão contemplados na taxa de juros. E a ideia do CET, do custo efetivo total, é colocar todos esses custos juntamente com a taxa de juros e a gente tem uma ideia, de fato, de qual que é o custo dessa operação. Então, muitas vezes a gente faz uma operação e fala assim, puxa, é só 6% ao ano. E aí, de repente, começa a fazer as contas e ver, peraí, mas estão cobrando 7%, 8%. Da onde veio isso? Estão querendo me roubar? Não, é porque naquela primeira taxa não está incorporado, por exemplo, imposto de renda, ou às vezes o seguro, que é obrigatório naquela operação, ou alguma taxa para análise de crédito, ou alguma verificação de documentos, ou alguma coisa feita com cartório. Então, tem uma série de outros custos, impostos e taxas que não estão na taxa de juros, mas faz parte de toda aquela operação. E o custo efetivo total considera isso, tá ok? Inclusive, isso está previsto, a divulgação do custo efetivo total, pelo Banco Central, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha lá? O que eu vou mostrar para vocês aqui... esse é o site do Banco Central, e aqui ele explica o que é o custo efetivo total. Então, é justamente o que a gente falou. É uma taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nessa operação de crédito especial. E outras operações acabam também calculando esse custo. Então, eles mostram, até faz um desenho bonitinho aqui de um iceberg, onde a gente vê a taxa de juros, e aí a gente vê um monte de tarifas, tributos, por exemplo, IOF, Imposto de Operações Financeiras, seguros, despesas de operação, que estão atrelados àquela operação, mas a gente não vê claramente. Eles estão escondidos, mas estão lá. Eles vão aparecer em algum momento. E a ideia do CET, ou do custo efetivo total, é mostrar isso daí, tá ok? E isso é sempre importante, cobre isso. E normalmente naquelas letrinhas miúdas que aparecem assim no final de uma propaganda, de uma promoção, tá lá esse custo. Então, olhe isso daí sempre. Isso está previsto, inclusive, como eu falei aqui, pelo Banco Central. Então, indo nessa outra página aqui, está aqui a resolução 3517 do Banco Central, que fala justamente sobre o que é o custo efetivo total, como ele deve ser divulgado, como ele deve ser calculado. Ela não é longa, tem 3 pagininhas aqui. Então, quem tiver interesse, eu até sugiro dar uma olhada ali. Ele explica como devem divulgar, e tem até a fórmula de cálculo que as instituições financeiras usam até para ter uma padronização na divulgação. Aí isso é legal, porque aí você pode comparar o CET de, por exemplo, um banco, uma fintech, uma financeira que está te oferecendo para uma certa operação, com o CET de outro banco, de outra financeira, porque ele foi calculado da mesma forma, tá ok? E ele tem que considerar exatamente tudo, senão ele não está cumprindo a resolução do Banco Central. E aí, ó, cadeia. Muito bom. E eu vou mostrar, por exemplo, a diferença deles. A gente vai calcular isso e fazendo uma operaçãozinha simples. Então, aqui, eu simular. Vamos dizer, entrei aqui no site aqui do banco, tá ok? Então, ele está falando aqui, ó. Eu nem sei se essa página está muito válida ainda, então não usem muito como referência. Então, está fazendo, por exemplo, financiamento de veículos. Então, aqui as condições. Aí ele pergunta qual que é o tipo do bem. Então, eu vou falar assim, é um veículo, eu vou financiar um veículo novo. Então, vou marcar aqui, ó, até 3 anos, e pergunta quanto que você vai dar de entrada. Eu não vou dar nada de entrada, tá ok? Então, eu vou escolher essa opção, entrada até 30%, e aí ele vai começar a fazer mais outras perguntas. Então, ele vai perguntar aqui, no caso,
qual que é o ano de fabricação. Então, vou colocar aqui, ó, 2020. Acho que ele não pegou, agora vai, pegou. Valor do bem a ser financiado. Ah, não tenho ideia. Então, eu vou entrar, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Aqui o site da FIP, veículos.fip.org.br. É um site interessante porque, por exemplo, o seguro de automóvel que você faz, muitas vezes você fala assim, em caso de perda, tal, indenização, qual que é o valor de referência? Eles se referenciam normalmente ao valor da tabela FIP. Então, vocês conseguem entrar no site aqui da FIP e dar uma olhada qual que é o valor da tabela. Então, aqui, ele descreve, depois entra, é um site bem legalzinho, bem interessante. Então, eu vou escolher, por exemplo, um carro, vou pegar um carro aqui qualquer, só para marcar data. Vamos pegar um carro bacana aqui. Deixa eu ver, um carro bacana, tá aqui, Land Rover. Você vê, bem bacana, hein? Vou pegar uma coisa chique aqui. Vamos pegar uma, qual que tem aqui? Discovery, essa aqui, ó. Discovery 4 Sport 4x4 automática Flex. Aí a gente colocar aqui 2020, ver o preço, pesquisar, tá aqui, ele tá me dando o preço. Tá baratinho, tá quase de graça, 252.579. Então legal. Agora eu vou voltar aqui no site do banco e vou colocar R$252.579. Tá aqui, tá certo? OK. E aí ele vai me dar as condições. Quanto eu vou dar de entrada? Não vou dar nada de entrada. Dou um OK aqui. Quando quer pagar a primeira parcela? Então, esse vídeo está sendo gravado dia 29 de março. Eu vou colocar, quero pagar a primeira parcela daqui a um mês. Então, eu vou colocar aqui 29/4/2021. Quanto tempo quer pagar? Vou colocar aqui, vou pagar em 36 parcelas. 36 meses. E aí deu OK, pronto. Aí ele já me deu aqui a simulação. Então aí a gente já tem os dados. Ele já deu o valor da parcela, 9.339,03. E aí repare o seguinte, o valor do carro que eu coloquei foi 252.579. Reparem que o valor financiado aparece um valor diferente. Aqui, ó, 260.365. Ué, por que isso? É porque ele adicionou o IOF. Tá aqui embaixo, ó. Tá claro, ó, isso é legal, transparência. Então tá de parabéns, banco, ó, transparência aqui. Valor do IOF 7.786, que ele somou no 252 para dar esse 260 mil, tá OK? Então tá colocando aqui as condições e tal. E aí ele tá mostrando aqui, ó, o CET 1,63% ao mês ou 21,45% ao ano. Então, legal. Então, por exemplo, se eu já tiver uma proposta de outro banco, outra financeira, uma fintech, seja o que for, eu posso comparar esse CT um com o outro. Isso aí, ó, puxa, eu tô... claro que você tem que comparar as mesmas coisas. Então, se você colocou 100 entrada aqui, tem que também colocar 100 entrada lá. Colocou 36 meses aqui, 36 meses lá. Tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Então, aí eu posso comparar aqui, ó, bonitinho, um CET, um custo efetivo total com outro. E aí vocês estão vendo aqui embaixo, ó, taxa de juros efetiva ao mês, 1,43%. Então, olha a diferença. 1,43% de taxa de juros, mais o CET é 1,63% ao mês. Por quê? O CET está incorporando o tal do IOF, tá certo? Inclusive, a gente vai fazer o cálculo aqui, ó. Vou mudar aqui para a planilha. Então, aqui nessa planilha, entrei aqui no Google Sheets, e tem aquelas funções básicas e de matemática financeira, que também a gente já discutiu no outro vídeo aqui. Então, eu vou fazer a conta. Olha, qual que é o valor que eu recebo? Então, por exemplo, eu vou receber 252.579, tá certo? Era isso que eu pensava que eu ia receber do financiamento. Aqui, então, vamos voltar aqui e ver a parcela aqui, ó. O valor da parcela
foi 9.339,03, então vamos digitar aqui o valor da parcela. Eu vou ter que pagar, então vou colocar um sinal negativo, 9.339,03. Número de períodos são 36 meses, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, reais, meses, opa, aqui são reais. Não vou deixar nenhum valor residual, então o valor futuro aqui é 0, que seria um valor residual. E aí eu vou calcular a taxa que vai sair ao mês, porque o número de períodos é meses. Então, a taxa sempre sai em relação ao número de períodos. Então, mas isso quem controla somos nós. Então, para calcular isso daqui, eu venho aqui, posso digitar tanto aqui no Google Sheets em português, a função taxa, ou em inglês, rate. Então, ele coloca aqui a taxa de juros. O primeiro parâmetro aqui, ó, ele vai dar é o número de períodos. Então, número de períodos, eu vou digitar aqui. O segundo parâmetro é o pagamento por período, que seria a nossa prestação. Então, aqui, 9.339,03. O terceiro parâmetro é o valor atual, que é o valor presente, tá certo? É o que a gente recebe dele para pagar. O valor futuro é 0, nem precisaria informar. E aí, no final, o último parâmetro é o final e início do período. Lembra que eu peguei e falei assim, olha, hoje é dia 29 de março, mas só vou começar a pagar daqui a um mês. Então, é final de período, tá certo? Então, aqui, final de período. Eu nem preciso informar isso, que é opcional. E dou um Enter aqui. Tá aí. Vou aumentar só o número de casas. Tá aí. 1,636, tá certo? Aí, nesse momento, vocês falam assim, exatamente. Esse daqui é o custo efetivo total. Como eu cheguei nesse custo efetivo total, eu dei quanto de valor entra no meu bolso, entra 252,579 para pagar o financiamento. Só que eu vou ter que pagar parcelas de 9.339. Então, a taxa que está aí dentro é 1,63, que foi a que a gente viu. Vou até retomar aqui, ó. 1,63, que é a taxa aqui do custo efetivo total. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o 252 mil por esse valor aqui, ó, o valor financiado. Esse valor financiado já inclui o tal do IOF. Então, substituindo aqui, ó, copiar. E agora eu vou colar aqui. Deixa eu só tirar esse pontinho aqui. Quando eu der o Enter aqui, preste atenção o que vai acontecer com a taxa. A taxa foi para 1,45. Então, que é aproximado, ó, a taxa que ele falou de juros efetivos, 1,43. Então, tem aí um arredondamento aí. Então, tá aqui, ó, 1,45. Deve ter nesses cantinhos aí um arredondamento. Essa seria a taxa de juros. Então, para calcular a taxa de juros, eu considerei não somente o que eu recebo do carro, mas eu somei ali o valor total. Então, isso é o que estou financiando de fato. Eu estou financiando o IOF mais o carro para ter 1,45 de juros, ou 1,43 pela conta que ele chegou. Mas quando eu considero somente o valor financiado, aí eu chego num 63% ao mês, que é o valor, ou melhor, o custo efetivo total em termos percentuais, tá ok? Então é assim que a gente faz a conta, e aí muita atenção na hora de fazer uma operação. E, de novo, seja uma operação de financiamento, empréstimo, imobiliário, automóvel, seja qual for, até para emissões no mercado de capitais, a gente tem que ficar de olho nesse custo total. Porque, às vezes, você fala assim, puxa, a taxa está baixa, só que vai agregando uma série de custos, seguro, taxas de análise, assim por diante, impostos, onde a taxa fica bem maior, e aí você fica com aquela impressão que foi lesado. Tá ok? Então, muita atenção nessa taxa e calcule ali. E aí, só para mostrar aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui.
o valor original, 252.579. Aí eu só vou transformar essa taxa aqui, de ao mês para ao ano, é uma taxa efetiva, então vou somar, faço 1 mais essa taxa, e pela equivalência de taxas, eleva a 12 e tira 1. Tá aí. Eu não quero preenchimento automático, e só vou formatar, pronto. Tá aí, 21,49% ao ano, que é próximo, ó, aqui deu 21,45%. Aí alguma diferencinha tem pela arredondamento aqui, acolá e tal, tá bom? Mas é assim que a gente calcula para chegar na taxa efetiva ao ano, que é legal para a gente poder comparar com outras alternativas. Pessoal, esse é o custo efetivo total, como a gente calcula, como a gente obtém a partir dos dados. Sempre, de novo, muita atenção a ele. Na hora que vai fazer qualquer operação, consulte, pergunte, tire as dúvidas, veja tudo que está aí adicional, até porque isso pode acabar até desmanchando bons negócios e fere a confiança entre as partes. Tá legal? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até mais.